Quem me roubou de mim? O sequestro da subjetividade e o desafio de ser pessoa. Padre Fábio de Mello. Apresentação: 5. Uma história para começar. 7. O sequestro do corpo. A trama do esquecimento dos significados. 8. A condição de vítima. 12. O preço do resgate e seu valor simbólico. 13. Depois do cativeiro. O aprendizado. 15. A subjetividade e suas implicações. 18. O sequestro da subjetividade. 20. Sequestrados e sequestradores. 22. O mundo e seus cativeiros. 25. 2 casos de sequestro. 30. O encanto de ser pessoa. 33. Relações que sequestram. 38. Violências declaradas e violências veladas. 42. Histórias para ajudar a entender. 43. Liberdade, do significado à realidade. 45. Exercitando liberdades. Liberdade fundamental e liberdade eletiva. 47. Entre o desejo e o prazer. 49. A vida sob o foco do desejo. 55. A vida sob o foco do prazer. 57. O mito e suas sugestões. 60. O mito do amor romântico. 63. Amor perfeito. Só nos jardins. 67. Superando as idealizações. 71. O equívoco do amor. 74. Construindo relações simbólicas. 78. Jesus e seu olhar simbólico. 81. Abrindo os cativeiros que existem em nós. Apresentação: este livro não é um ensaio teológico. Também não é um tratado de antropologia especializada. É apenas a satisfação de um desejo simples, menor. Desejo de abrir portas, romper cativeiros, acender luzes, propor liberdade. Desejo de expor o assombro que tenho experimentado ao ver as dores do mundo, os calvários da humanidade. As dores são muitas. Então quis eleger uma delas, o sequestro da subjetividade. Um roubo silencioso que nos leva de nós, acontecimento comum, mas não noticiado, que fragiliza e impossibilita o humano de viver a realização para a qual foi feito. A vida humana é uma constante experiência de travessia. Estamos em êxodos contínuos, em processos de deslocamentos intermináveis. Por quê? Enquanto estivermos vivos, seremos convidados para o movimento que nos proporciona a superação de estágios, condições e atitudes. O ser humano se encontra a centímetros constante evolução. Nunca estará completo. A morte nos surpreenderá e ainda estaremos em processo de feitura. Destes processos é a travessia, da condição de indivíduos à condição de pessoas. É simples. Nascemos indivíduos, mas a condição de pessoa é um lugar a ser alcançado. Precisamos, pela força do aperfeiçoamento, chegar aos 2 pilares sobre os quais o conceito de pessoa se estabelece. Ser pessoa consiste em dispor de si e dispor-se aos outros. O sequestro da subjetividade é um acontecimento que atenta diretamente contra o primeiro aspecto deste processo, a disposição de si. Toda relação que priva o ser humano de sua disposição de si, de sua pertença, ou seja, a capacidade de administrar a própria vida, alguma forma, caracteriza-se como o sequestro da subjetividade. A palavra sequestro já é absolutamente familiar a todos nós. Habitualmente acompanhamos pelos noticiários casos de pessoas que são separadas de suas famílias e mantidas em cativeiros. E o sequestro do corpo. Estabelecida a ruptura, começa a negociação entre familiares e sequestradores. O desfecho desta modalidade de violência dependerá do resultado da negociação. O sequestro do corpo é uma forma de roubo. Alguém foi materialmente levado de seu meio. O livro partirá desta forma de sequestro. Sempre que uma pessoa é retirada de seu mundo particular, e subjugada aos maus tratos de um cativeiro, inicia-se nela um processo terrível de rendição que a colocará na condição de vítima. Vitimada, deixa de ser proprietária de seu destino e passa a obedecer às ordens de seu sequestrador. Paralelamente ao sequestro da materialidade, colocaremos a questão do sequestro da subjetividade, uma espécie de roubo que não é material, não possui cativeiros materiais, localizados, e que pode ter início nas relações que estabelecemos. A partir dessa forma de sequestro nasce o mal-estar psicológico, o sofrimento que não tem localidade no corpo, mas possui o poder de adoecê-lo, fragilizando profundamente o ser que sofre, uma vez que o sequestro lhe retira da
centralidade de suas próprias decisões. São muitas as modalidades de sequestro da subjetividade. Qualquer forma de relação humana corre o risco de se transformar em roubo, perda de identidade. Basta que as partes se percam de seus referenciais e se ausentem de si mesmas. Marido e mulher, namorados, pais e filhos, traficantes e dependentes, amigos, dirigentes e dirigidos, enfim, são muitas as relações que representam perigo à nossa subjetividade. Requer prudência, cautela, para que não sejamos vítimas ou vitimadores. É importante salientar que aqui a reflexão está amparada nos princípios evangélicos. O porto do qual partimos é a experiência concreta de Jesus e sua palavra, capaz de promover a vida e a liberdade necessária para bem vivê-la. O contexto da palavra de Jesus é o simbólico. Símbolo é a realidade que estabelece pontes, gera entendimento e superação. A vida e a postura de Jesus estão sempre em oposição declarada às realidades diabólicas de seu tempo. Diferente do simbólico, o diabólico quebra, desagrega, impede. Sequestros da subjetividade possuem o poder de quebrar a estrutura daqueles que o experimentam. É a partir disso que analisaremos as relações humanas como simbólicas e diabólicas, identificando nelas os caminhos dos sequestros e das devoluções. Relações simbólicas são aquelas que nos permitem o crescimento a superação de nossos limites porque são capazes de estabelecer pontes que nos permitem travessias. Relações diabólicas são aquelas que nos paralisam e nos fazem retroceder porque obstaculizam os caminhos. Este livro quer ser simbólico, porque está comprometido com o desejo de lhe fazer bem. Ele é uma aventura desejada. Considere-o como uma pequena viagem, cujas estradas passam pela vida de muitas pessoas que cruzaram o nosso caminho. Para que esta viagem seja tranquila, algumas placas serão nossos guias. São conceitos da filosofia e da teologia cristã que serão explicitados. Se, em algum momento da leitura, o texto lhe parecer difícil, vence o desafio. Não permita que a preguiça lhe sequestre. Vá adiante. Todo livro precisa nos acrescentar algo novo. Toda forma de saber nasce de um não saber. Pronto. A viagem vai começar. Agradecemos sua presença. Precisamos dilatar as consciências que temos de nós mesmos. É assim que Deus ganha espaço em nós. Quanto mais consciente do que somos, fazemos podemos, seremos homens e mulheres mais realizados, prontos para o desafio de transformar o mundo. A teologia cristã tem avançado muito na compreensão de que a realização humana é o mesmo que a revelação de Deus. Esta tem sido nossa crença. Onde houver um ser humano realizado, nele Deus estará revelado. Queremos isso sempre, até o fim. O fim que não tem fim. Uma história para começar. Ela veio de longe, filha de uma família libanesa. Chegou ao Brasil acompanhado de um parente distante. Os pais já estavam mortos. Veio ao encontro de um tio que morava por aqui. A idade era pouca. A solidão era muita. Chegou, e já tinham arranjado um casamento para ela. Não soube se opor. Estava frágil demais para querer alguma coisa. Casou-se na primeira semana que pisou em nossas terras. 32 anos se passaram. 8 filhos, 7 homens e uma mulher. 5 netos e uma história de sofrimento que parece ter vindo de algum clássico da literatura. Nunca houve amor entre ela e o marido. Nos primeiros dias de convivência ele deixou claro, por meio de sua conduta, que a vida ao seu lado não seria fácil. Ela não soube discordar. As primeiras agressões foram mantidas em segredo. Mais tarde, elas se tornaram públicas. Pouco a pouco, o respeito deixou de existir por completo. A mulher não sabia sorrir. Em nenhum momento da nossa conversa consegui identificar nela algum rastro de alegria ou esperança. Os filhos já criados herdaram do pai a mesma personalidade. A única filha mulher rebelou-se contra a estrutura familiar e foi embora para nunca mais voltar. A mulher não sabia o que me pedir. Estava profundamente aliviada com a morte trágica de seu marido. Estava confusa. Sentia no peito um alívio, mas
Ao mesmo tempo sentia o peso de não saber por onde recomeçar. Confessou ter medo de tudo. Medo da vida. Medo da morte. Medo dos filhos. Medo do marido morto. Suas noites de sono eram poucas. Vivia constantemente ansiosa. Como se o marido fosse voltar a qualquer momento. Ouvia os seus gritos, e tinha sempre a sensação de que ele estava andando pela casa. Aquela mulher tinha, diante de si, uma longa viagem a ser feita. Viagem de retorno, viagem no tempo. Ela precisava retornar ao momento em que permitiu que o homem recém-chegado tomasse posse de sua vida. Precisava voltar para ela mesma. Precisava redescobrir as estradas que a reconduziriam à sua subjetividade, e nela reaprender a viver. Ela foi vítima de um sequestrador. Foi vítima de um roubo cruel. Não foi um roubo material, mas um roubo mais profundo. O sequestrador chegou no momento em que sua vida estava frágil. Descobriu nela uma vítima fácil. Agiu de forma violenta. No princípio, uma violência velada, depois, a violência declarada, gritada para quem quisesse ouvir. Sem muitas possibilidades na vida, a mulher submeteu-se ao tratamento cruel, assumiu a condição de vítima. Com o tempo, desaprendeu a ser livre. Mesmo agora, com as portas de seu cativeiro abertas e sem a ameaça de seu agressor, ela não sabia mais dar o passo em direção à liberdade que lhe cabia. A violência foi tão profunda que mesmo com a morte do sequestrador, ele ainda mantinha sua vítima acorrentada. Este é um caso clássico de sequestro da subjetividade, esta espécie de roubo da alma, este absurdo que costuma morar ao nosso lado, ou dentro de nós. O sequestro do corpo, a trama do esquecimento dos significados. O sequestro do corpo é uma das mais cruéis modalidades contemporâneas da violência. Ritual de profundo desrespeito à condição humana. Esta forma de sequestro consiste em retirar uma pessoa do local de sua identificação, de seus significados, subordinando-a em um tratamento que tem por finalidade estabelecer uma fragilização, que resultará num estado de total dependência e rendição, em que o sequestrador torna-se um legítimo proprietário da existência do sequestrado. O sequestro do corpo é uma privação total e absoluta daquilo que chamamos de horizonte de sentido. O nosso mundo, este particular, mas integrado ao grande mundo, este solidificado a partir de significados e significantes, que constituem o nosso horizonte de sentido. Sentido é tudo aquilo que atribui coerência, liga, orienta e estrutura. É a partir deste horizonte de sentido que pensamos, agimos, amamos, desejamos, vivemos. Somos e estamos estruturados a partir de realidades que significam, isto é, realidades que nos revelam e que condensam o poder de nos fazer avançar os territórios da existência, de irmos além. Estes significados assumem os mais diversos formatos em nossa condição humana. Eles evoluem para a condição de valores e assim se tornam fundamentais para a qualidade de nossa atuação no mundo. Os significados qualificam nossa existência. Essa gama de significados, de valores, ocupa espaços muito diferentes na vida das pessoas, de maneira que se para uma pessoa aquilo é fundamental em termos de significado, para outra pode ser mero detalhe. Na vida, estamos constantemente descobrindo o que nos faz buscar nossa inteireza. A metáfora é interessante e pode nos ajudar a compreender melhor. O mosaico é feito de partes. Essas partes se conjugam e compõem uma única peça. São inúmeros e pequenos significados que constroem a trama do mosaico. A pequena peça é fundamental para a construção do todo, e por isso não pode ser negada, separada. Assim somos nós. Se pensarmos no espaço humano em que vivemos como peças de um mosaico, nós entraremos no cerne dos significados que nos constituem. Nós estaremos no coração de nosso horizonte de sentido. Quando nos referimos aos significados, nós estamos tratando de realidades materiais e imateriais. Estamos falando do quarto onde dormimos com nossos travesseiros e lençóis, mas também das pessoas que nos rodeiam, dos amores que nos despertam. O quarto nos identifica, mas os amores também. O
Horizonte de sentido é uma conjugação de inúmeros fatores. A cidade onde moramos, a história já vivida, a casa que nos abriga, os lugares que frequentamos, os amigos que temos, as crenças que professamos, as relações cotidianas, enfim. Tudo isso compõe o nosso mundo particular. É a partir deste mundo que enxergamos o outro mundo, que não é somente nosso, mas também nosso, assim como mirante proporcional. Observador a visão que só é possível a partir de sua posição geográfica. Quando uma pessoa é sequestrada, o primeiro rompimento se dá com a materialidade de seus significados. Não dormirá em sua casa, estará privada de seus sabores favoritos, de seus ambientes, coisas particulares, de seu travesseiro, de seus livros, de seus perfumes, de suas paredes. Será violentamente exposta a outra realidade que não a sua. O corpo sofrerá a violência de não poder ir e vir. Terá que obedecer às ordens do recém-chegado, daquele que até então não pertencia ao seu mundo. Uma pessoa estranha, que definitivamente não fazia parte de seus significados, mas que agora lhe acorrenta o corpo e o faz experimentar uma privação para a qual não estava preparado. O sequestrador inicia no sequestrado um processo de privações extremamente doloroso. Ao ser afastado dos locais de sua identificação, e passando a viver num ambiente estranho, inóspito e distante de tudo que o realiza, o sequestrado mergulha num profundo estado de solidão. Não se trata de uma solidão comum, dessas que experimentamos ocasionalmente, que faz parte do cotidiano de todo mundo. Trata-se de uma solidão muito mais profunda, caracterizada como a ausência de si mesmo. Ao ser afastado de seu mundo particular e de tudo o que ele representa, o sequestrado sente-se privado de ser ele mesmo. É como se ele tivesse sido levado para longe de tudo o que para ele faz sentido. O seu mundo não é o que agora lhe é oferecido. O cativeiro é a negação do seu direito de ser e estar. Esse profundo estado de ausência pode agravar-se com o tempo e evoluir para o que denominamos de esquecimento do ser. O esquecimento do ser, realidade muito comum nos casos de sequestro do corpo, é uma forma de aniquilamento da nossa condição primeira, nosso estatuto original, e que chamamos de identidade. A identidade nos diz sobre nós mesmos, diz a nós e aos outros. Há dois aspectos interessantes da identificação: uma afirmação e uma negação. Identificar-se é um jeito que a pessoa tem de afirmar o que é, mas é também um jeito de afirmar o que não é. Ao identificar-se, a pessoa estabelece uma autenticação, mas também uma separação. Ao dizer eu sou isso, naturalmente estou dizendo também que não sou aquilo que negaria o que sou. Parece jogo de palavras, mas não é. Ao identificar que sou Fábio, naturalmente estou dizendo que não sou Fernando. A identificação é também diferenciação, porque em toda afirmação há sempre uma infinidade de negações latentes. Essa identidade necessita ser cultivada. Vivemos constantemente esse processo. O tempo todo reivindicamos o que somos e também renunciamos ao que não somos. Identidade estabelece limites, assim como os conceitos limitam a realidade. Limite que não pode ser considerado como negativo. Limitar é delimitar o local do encontro. É um jeito que temos de não nos perdermos neste mundo de tantas coisas. O limite favorece a compreensão da realidade existente. Um espaço delimitado é um espaço encontrado, identificado. Ao identificar o que sou, assumo a legitimidade de minha natureza. Digo que posso e o que não posso. Pois isso o limite é positivo. Ele me proporciona um agir coerente, porque me posiciona a partir do que sou e não do que o outro gostaria que fosse. No mundo dos objetos isso é constante. Identificamos o tempo todo. Uma mesa é uma mesa e não pode ser uma porta. No mundo das pessoas é a mesma coisa. Nossa identidade nos limita, não para nos empobrecer, mas ao contrário, para nos favorecer o crescimento. Quem sabe bem o que é e o que não é terá mais facilidade de explorar suas possibilidades, uma vez que os limites já estão aprendidos também. Aprender e conhecer os limites que se tem é um jeito interessante de potencializar as qualidades que nos são próprias. Portanto,
Ao negar a identidade de uma pessoa, todas as suas potencialidades ficam fragilizadas. É por essa razão que o sequestro do corpo é uma agressão contra a identidade da pessoa, porque confunde profundamente a respeito daquilo que ela pode e daquilo que ela não pode. É uma forma de provocar um esquecimento do que se é. Ao ser retirada de seu horizonte de sentido, a pessoa tem negados todos os seus elementos de identificação no mundo e com o mundo. Dessa negação nasce a ausência de si mesmo, uma forma de estar sem estar, de viver sem viver. Trata-se de uma forma terrível de desolação, desespero e angústia. O corpo, privado de tudo o que lhe faz feliz, vive o limite de não ter o que buscar para nutrir-se de alegrias e descanso. Ele perde a capacidade de identificação, uma vez que está privado de seu espaço. Fora de seu horizonte de sentido, o corpo adoece, perde a vitalidade, sofre na carne a saudade de tudo que o completa e o faz ser o que é. Privado de sua liberdade, o corpo sofrerá os limites que desencadearam a condição de vítima. Quando digo que sou de alguma forma, eu o faço para também dizer o que não sou. O não ser está no avesso do ser, assim como o tecido só é tecido porque é um avesso que o nega, não sendo outro, mas complementando. O que não sou também é uma forma de ser. Eu sou eu e meus avessos. A condição de vítima. Estabelecido o sequestro do corpo, inicia-se então um processo mais destruidor, que é a condição de vítima. Ao separar a pessoa sequestrada de seu espaço de identificação, confiná-la num espaço de negação, o sequestrador estabelece com o sequestrado uma relação de dependência. A manutenção da vida agora depende do estranho recém-chegado. O que antes era um direito da pessoa, direito inalienável, agora está inteiramente ameaçado, nas mãos de outras pessoas totalmente desconhecidas. A consciência da dependência e a certeza de que a vida agora já não lhe pertence, porque está em outras mãos, colocam o sequestrado numa condição de inteira e total fragilidade. Essa fragilidade vira atitude, postura. Desencadeia o que chamamos de condição de vítima, uma vez que a rendição é com acento grave o único jeito de garantir a sobrevivência. Uma vítima é alguém cujas fraquezas podemos explorar, e é justamente este o método utilizado na maioria dos sequestros do corpo. O sequestrador faz questão de abalar todas as estruturas da pessoa sequestrada. Ameaça matar os que ela ama, ameaça atentar contra os seus valores, subjuga e faz questão de demonstrar quem é a autoridade, o centro de todas as decisões. Os maus tratos, a vida na precariedade, o local inóspito, a comida qualquer, o desprezo, tudo estará a serviço desse objetivo único, vitimar. Quanto maior a sensação de vítima no sequestrado, maior será o controle do sequestrador. Quanto pior for o tratamento no cativeiro, maior será o medo e, consequentemente, a rendição da vítima. Sentir medo é um jeito estranho de atribuir autoridade a alguém. Temer uma realidade ou uma pessoa é o mesmo que lhe entregar o direito de nos assombrar constantemente. Sempre que estamos paralisados pelo medo, de alguma forma, estamos privados de nós mesmos. O senso comum nos ensina que o cão tem o poder de perceber o nosso medo, e isso o encoraja para nos agredir. Olhá-lo nos olhos é um recurso que inibe o ataque. Isso é interessante. Toda relação de domínio é sempre estabelecida a partir do medo. Sentir medo é o mesmo que legitimar no outro o comando da situação. Se eu temo o escuro, de alguma forma estou lhe atribuindo mais poderes que a mim. O medo nos faz vítimas, acentua ainda mais o esquecimento do que podemos. O que pode me fazer uma sala escura? Por quê? Tenho medo de ficar sozinha. São perguntas simples para as quais geralmente não temos respostas. A razão não dá conta de jogar luzes sobre certas situações. Justamente porque ela está paralisada pelo medo. O medo nos priva da inteligência. Ainda que temporariamente. Temer alguém e obedecer às suas ordens são desdobramentos estranhos da perda de identidade. No caso do sequestro do corpo, o medo nasce da convicção de que o outro decidirá o destino da vida. Viver ou morrer será uma decisão do sequestrador. É o absurdo de reconhecer que o bem mais precioso que
Se tem está nas mãos de quem acabou de chegar, de quem nunca fez pane dos seus significados. Talvez seja por isso que em muitos casos de sequestro, a vítima faça questão de estabelecer uma relação amistosa com o sequestrador. Talvez seja um reconhecimento, ainda que inconsciente, da necessidade de ser amada pelo inimigo, de despertar-lhe alguma predileção que lhe favoreça a preservação da vida, ou até mesmo de evitar a mutilação de órgãos, tão frequentes em casos de sequestros. O medo do inimigo pode conduzir a pessoa a esta relação amistosa. O medo tem o poder de gerar gentilezas agressivas, silenciosas, a manutenção de uma fria guerra entre as pessoas. Assim que estabelecida, a condição de vítima traz uma tranquilidade para a relação entre sequestrado e sequestrador, não havendo mais resistência da parte de quem está subjugado à violência. O sequestro pode arrastar-se no tempo sem dificuldades. Enquanto houver alguma resistência ao reconhecimento do domínio, o sequestrado ainda representará perigo para o sequestrador, forçando-o a ter atitudes ainda mais violentas. A condição de vítima cessa a violência dos alardes para dar lugar à violência mais sutil, silenciosa. O preço do resgate e seu valor simbólico. O fim do sequestro do corpo está sempre ligado ao pagamento, ou não, do valor do resgate. O valor estabelecido pelos sequestradores é comunicado aos que se interessam pela vida sequestrada. As negociações têm como único objetivo a tentativa de trazer de volta o que fora levado, preservando-lhe a vida e a integridade. A pessoa sequestrada, que até então foi vítima dos sequestradores, agora também está entregue nas mãos daqueles que compõem o seu horizonte de sentido, diferente, mas continua vítima. Eles decidirão o que fazer, decidirão como pagar, como negociar. É o momento em que a pessoa é exposta ao peso e à medida do seu valor. Não são raros os casos em que a vítima experimenta nesta hora uma grande insegurança. A fragilidade do cativeiro lhe faz duvidar até mesmo da predileção de quem está lá fora negociando sua vida. O cativeiro minou seu amor próprio, prejudicou sua autoestima. É aí que lhe ocorre uma dúvida cruel: será que existe alguém interessado em me retirar daqui? Será que vale o valor que está sendo pedido? Essas perguntas estão intimamente ligadas à condição de vítima. Antes, vítima de quem nem sequer sabia o nome. Agora, vítima daqueles que a viram nascer e crescer. Condições distintas, mas costuradas pelo mesmo fio da insegurança. O cativeiro minou suas convicções, deixou o registro do esquecimento do ser. Quem está esquecido de quem geralmente cai no equívoco de colocar familiares e criminosos no mesmo patamar. É o medo ditando suas ordens. Medo absoluto, indistinto, tomando todos os espaços da existência. É o medo assumindo sua dolorosa face do desespero. Medo que cega, que faz esquecer o que temos de mais sagrado. Medo que nos acorrenta aos pés dos nossos sequestradores, e que nos encoraja a pedir que eles tenham piedade de nós, como se fossem deuses, com o poder de nos livrar de nossa fragilidade. Medo que nos faz esquecer o que amávamos, que dilui nossa identificação e que não nos permite mais a diferenciação do mundo. Olhamos a tudo e a todos do mesmo modo. Olhos com lentes do medo, são os olhos pessimistas, e muito pouco podem na vida. O medo tem o poder de nos fazer pedir o que não queremos. No caso do sequestro do corpo, o sequestrado, por causa do medo que sente, torna-se capaz de pedir, mesmo sem uma formulação expressa nas palavras, que o sequestrador o proteja com seu domínio. A condição de vítima lhe faz viver o absurdo de uma dependência cega. O intruso, o recém-chegado, assume a centralidade de seus afetos. A relação, fortemente marcada pela dependência, fortalece ainda mais a entrega e a rendição. O dominador reconhece nos olhos do dominado pedido. É a postura da vítima que fortalece a figura do sequestrador. Ela lhe autoriza aos poucos a negociar a sua vida, a ser dela um proprietário. E neste momento que se confundem ainda mais os papéis e se acentua a condição total de vítima.
Estranhos negociando com familiares e amigos, mas todos dentro da mesma moldura da insegurança. O mais próximo é o sequestrador. Ele passou a representar uma espécie de segurança, e por isso a vítima a ele se apega. Este é o quadro. O sequestro do corpo é uma violência terrível. Porque, ao retirar a pessoa do seu horizonte de sentido, expõe-lhe ao absurdo do esquecimento de suas potencialidades. O sequestrado perde a coragem de lutar por ele mesmo, mas aliena nas mãos de estranhos o poder de decidir o desfecho de sua existência. O corpo é levado de uma vez. O cativeiro cerceia o corpo, priva-o de tudo que o faz feliz, de todas as sensações que lhe são agradáveis. O corpo é o primeiro a ser acorrentado e rendido, para que depois, aos poucos, bem aos poucos, seja também medida e acorrentada a sua alma. Ponto. Resgatar o corpo dessa condição de aprisionamento consiste em devolver-lhe a si mesmo. O corpo, antes acorrentado e negado, volta a si pertencer. Volta para o seu quarto, para seus familiares, para sua casa. Retorna ao seu mundo. O pagamento do resgate é concreto, mas resguarda também um precioso valor simbólico. Ele concretiza a certeza do amor. Ao ser resgatada, a vítima se reconhece querida, desejada. Cessa a insegurança que antes vivera no cativeiro. Distante do sequestrador, ela reassume a condição de identificar a fragilidade que até colocar bandido e familiares no mesmo patamar de importância. O retorno ao horizonte de sentido lhe devolve a capacidade de reassumir a identidade perdida. É hora de organizar o medo, os traumas e as recordações que certamente por muito tempo a atormentarão. Depois do cativeiro, o aprendizado. A sabedoria popular nos ensina que há sempre um aprendizado a ser recolhido depois da dor. É verdade. As alegrias costumam ser preparadas no silêncio das duras esperas. Não é justo que o ser humano passe pelas experiências de calvários sem que delas nasçam experiências de ressurreições. Por isso, depois do cativeiro, o aprendizado. Ao ser resgatado, o sequestrado reencontra-se com seu mundo particular de modo diferente. A experiência da distância nos ajuda a mensurar o valor, e o sequestrado, depois de livre, mergulha nesta verdade. Antes da necessidade do pagamento do resgate, da vida livre, sem cativeiro, corria-se o risco da sensibilidade velada. A vida propicia a experiência do costume. O ser humano acostuma-se com o que tem, com o que ama, e somente a ruptura com o que se tem e com o que se ama abre-lhe os olhos para o real valor de tudo que estava ao seu redor. As prisões podem nos fazer descobrir o valor da liberdade. As restrições são prenhes de ensinamentos. Basta saber partilhar. Fazer vir à luz o que nelas está escondido. A ausência ainda é uma forma interessante de mensurar o que amamos e o que queremos bem. Passar pela experiência do cativeiro local da negação absoluta de tudo, o que para nós tem significado, conduz-nos ao cerne dos valores que nos constituem. O resgate, o pagamento que nos dá o direito de voltar ao que é nosso, condensa um significado interessante. Ele é devolução, é como se fôssemos afastados de nossa propriedade, e de longe alguém nos mostrasse a beleza do nosso lugar, dizendo, já foi seu, mas não é mais. Se quiser voltar, terá que comprar de novo. Compramos de novo o que sempre foi nosso. Estranho, mas esse é o significado do resgate. Distantes do que antes era tão próximo, recobramos a visão encantadora do nosso lugar. Olhamos de um jeito novo. Redescobrimos os detalhes, as belezas silenciosas que, com o tempo, desaprendemos a perceber. A visão ao longe é reveladora. Vemos mais perto, mesmo estando tão longe. Olhamos e não conseguimos entender como não éramos capazes de reconhecer a beleza que sempre esteve ali, e que nem sempre fomos capazes de perceber. No momento da ameaça de perder tudo isso, o que mais desejamos é a nova oportunidade de refazer a nossa vida. Nosso desejo é voltar, reencontrar o que havíamos esquecido, reintegrar o que antes perdido, ignorado, abandonado. O
que desejamos é a possibilidade de um retorno que nos possibilite ver as mesmas coisas de antes, mas de um jeito novo, aperfeiçoado pela ausência e pela restrição. Depois do resgate, o desejo de deitar a toalha branca sobre a mesa. Colocar os talheres de ocasião sobre mesa farta. Fartura de sabores e pessoas que nos fazem ser o que somos. Refeição é devolução. Da mesma forma como o alimento devolve ao corpo os nutrientes perdidos, a presença dos que amamos nos devolve a nós mesmos. Sentar à mesa é isso. Nós nos servimos de alimentos e de olhares. Comungamos uns aos outros assim como o corpo se incorpora da vida que o alimento lhe devolve. A mesa é o lugar onde as fomes se manifestam e são curadas. Fome de pão, fome de amor. Depois do cativeiro, a festa de retorno, assim como na parábola bíblica que conta a história do filho que retornou depois de longo tempo de exílio. Distante dos nossos significados, não há possibilidade de felicidade. Quem já foi sequestrado sabe disso. Por isso, depois do sequestro, a vida nunca mais poderá ser a mesma. Retorno. Somente depois de ter andado por terras estranhas é que pude reconhecer a beleza de minha morada. A ausência mensura o tamanho do local perdido. Evidencia o que antes estava oculto. Por força do costume. Olhei minha mãe como se fosse a primeira vez. Olhei como se eu voltasse a ser criança pequena. A descobrir-lhe as feições tão maternas. Abri o portão principal como quem abria um cofre que resguardava valores incomensuráveis. As vozes de todos os dias estavam reinauguradas. Deitei-me no colo de minha mãe como se quisesse realizar a proeza de ser gerado de novo. Suas mãos sobre os meus cabelos pareciam devolver-me a mim mesmo. Mãos com poder de sutura existencial. Era como se o gesto possuísse voz, capaz de me dizer: dorme, meu filho, porque enquanto você dormir, eu lhe farei de novo. Dorme, meu filho, dorme. A subjetividade e suas implicações. Subjetividade é toda a estrutura que tem referência direta ao sujeito particular. Ela é o que há de mais profundo e irrenunciável na criatura humana. É o estatuto mais íntimo, o lugar onde o eu sobrevive. A definição dos termos pode nos ajudar. Subjetividade é caráter ou qualidade do subjetivo, e subjetivo é tudo aquilo que é pertencente ou relativo ao sujeito. De acordo com as regras gramaticais, o sujeito é o ser que realiza a ação do verbo. O sujeito é que dá movimento às frases. Interessante. Sempre que age, o sujeito age a partir de seu mundo, de sua história pessoal, de seus valores, limites, possibilidades. Sua ação é sempre carregada de história, motivos, razões. A subjetividade é o contexto que engloba todas estas particularidades imanentes à condição de ser sujeito, e é muito mais. Ser sujeito extrapola os limites da corporeidade, que age, movimenta e cria fatos. Um sujeito é um mosaico de desejos, temores, paixões, sentimentos, angústias, sentidos, mistérios, realidades que são universais, mas que acontecem de maneira muito particular em cada um de nós. Por isso a subjetividade possui um caráter sacral, pois confere ao sujeito a possibilidade de estar no mundo de maneira única, é irrenunciável. Um objeto, por exemplo, pode ser repetido, mas um sujeito nunca. Um objeto pode ser manuseado e ocasionalmente dispensado como peça que perdeu a utilidade, mas um sujeito não. A sua subjetividade o diferencia no mundo e o coloca como valor a ser respeitado. Veja bem, a vida é sempre plural e singular. Viver é experimentar constantemente a dinâmica desses dois lugares. Quando somos plurais, só um podemos ser se estivermos na posse de nossa singularidade. Caso contrário, a pluralidade nos esmaga. Observe um mosaico. Nele há uma multiplicidade de peças. O mosaico é plural e só existe porque as peças saíram de suas singularidades. Só assim ele pode ser formado. Mas, para dar forma ao mosaico, as peças não precisaram abrir mão do que elas eram. Não foram negadas, e sim passaram a compor um todo que jamais conseguiriam sozinhas. A subjetividade refere-se a esta capacidade que o ser humano tem de ser singular,
Antes de ser comunidade, o ser humano é pessoal, particular, reservado, privado, porque segue a mesma regra do mosaico. Se junta aos outros para compor o todo, mas não deixa de ser o que é. É por isso que o contexto da subjetividade é bastante complexo. Ele é a casa de todas as riquezas humanas. Ele funciona como a escritura de um território, como ponto de partida, pois é nele que o ser se firma para ser o que é. Dele sai para ser com os outros. Instigante. Ser o que somos requer cuidados. Não é possível ser somente na solidão. O singular é tocado o tempo todo por outro singular e assim nascem os encontros. Toda relação é um encontro de subjetividades. A vida é feita desses encontros. Nem sempre as subjetividades são materializadas. Ler um livro, por exemplo, é receber o autor e seu jeito particular de compreender o mundo a partir daquilo que ele escreveu. Uma subjetividade que chega, mesmo que o corpo não tenha vindo junto. O livro representa. O livro nos faz encontrar. Duas pessoas que casualmente se conhecem são duas subjetividades que se esbarram. Se crescerem no conhecimento, existe então a possibilidade de suas singularidades se pluralizarem, se misturarem e se influenciarem. É uma dinâmica maravilhosa. Nossos melhores amigos chegaram a nossas vidas pela torça desses encontros casuais. Grandes amizades podem nascer de esbarrões inusitados. O contrário também é verdadeiro, os inimigos também chegam pela força desses encontros. A grande questão que precisamos ter diante de nós é a seguinte: nos encontros que realizamos, como é que fazemos para não perder de vista o que somos? Como viver a dinâmica de um mundo que é plural, sem que nossa subjetividade corra o risco de ser sufocada, sequestrada? O desafio é constante. O risco é iminente. É muito fácil perder a liga existencial, o cordão que nos costura a nós mesmos. É muito fácil a gente se perder na pluralidade do mundo. É muito fácil entrar nos cativeiros dos que nos idealizam, dos que nos esmagam, dos que nos desconsideram,